Quais são os requisitos da tutela cautelar e como se dá o seu procedimento? Seja bem-vinda, bem-vindo ao meu canal, em que estou tratando mais um vídeo a respeito das tutelas provisórias. Já gravei aqui a respeito dos requisitos, conceito, da tutela antecipada, da distinção para a própria tutela cautelar. E nesse vídeo nós vamos tratar dos requisitos e do procedimento da tutela cautelar, especificamente os artigos 305 a 310 do CPC, bem como do próprio artigo 300 desse mesmo código. Já compartilhe, dê um like, fique até o final, porque aqui eu compartilho 25 anos de advocacia, bem como boa parte dos quais atuando como professor de algumas das maiores instituições desse país. É uma satisfação recebê-lo nesse canal, e fique até o final, em que vamos tratar desse assunto importante, que é parte das tutelas provisórias, de que estamos tratando aqui nessa semana especificamente. Então vamos lá para a tutela cautelar. Os requisitos da tutela cautelar usualmente são tratados como perigo da demora ou de difícil reparação, bem como a famosa fumaça do bom direito. Esses dois requisitos não nos satisfazem, eles não podem ser considerados simplesmente dessa maneira, como se você já estivesse por dentro de tudo que se refere aos requisitos da tutela cautelar. Não se contente com isso, pois existe muito mais por trás dessas simples expressões, perigo no imora e fumaça do bom direito. Em primeiro lugar, lembre-se de que a tutela cautelar é meramente instrumental, assecuratória. O objetivo dela é assegurar o resultado útil do processo, como, por exemplo, arrestar, sequestrar, bloquear determinado bem, para que esse bem, no futuro, satisfaça aquela ação / execução, aquele direito que está sendo objeto de uma fase de conhecimento, cuja tutela, naquele momento, está sendo apenas de proteção, como, por exemplo, proteger determinado automóvel ou imóvel para que mais adiante estes bens satisfaçam a uma futura execução. Isso significa que quando o juiz defere uma medida cautelar, ele não está satisfazendo nenhum direito a algum jurisdicionado, de modo que os requisitos da cautelar, eles são considerados, portanto, mais leves do que os da antecipada, porque na antecipada a gente tem uma tutela satisfativa. Preste atenção nisso. Logo, quando se fala no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não é a um bem da vida do jurisdicionado. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação refere-se ao processo. Portanto, se alguém, por exemplo, estiver movendo uma ação de cobrança num valor pequeno, vamos imaginar, cobrando R$100, mesmo numa situação como essa, poderia ser deferida uma medida cautelar se ficasse comprovado que a satisfação desses R$100 está em risco com a venda de algum patrimônio. E então o juiz bloqueia o patrimônio para satisfazer esse valor, mesmo satisfazer no futuro, mesmo que seja um valor pequeno, porque a questão aqui não é dano irreparável em relação ao jurisdicionado, mas sim dano irreparável ou de difícil reparação em relação ao processo. Se o processo está em risco, não importa o valor da demanda. O que importa é que, em se tratando de uma atividade jurisdicional, o juiz precisa fazer de tudo para que aquela atividade, ao final, seja útil. E, por isso, ele pode bloquear determinado patrimônio, determinado valor, ainda que seja pequeno, porque o objetivo não é proteger um dano irreparável da parte, mas sim proteger o processo. Veja como o foco entre cautelar e antecipado é completamente diferente, e existe um vídeo específico para tratar dessa diferença aqui no canal. Pois bem, o segundo requisito da tutela cautelar é a famosa fumaça do bom direito. É um termo do qual eu não gosto muito de me valer, porque ele explica muito pouco, e, ademais, a questão de fumaça gera uma subjetividade que aqui é desnecessária. Quando a gente fala em fum boni iuris, quando a gente fala em fumaça do bom direito, a gente está tratando de um mínimo de razoabilidade do direito que esteja sendo
tutelado, um direito que seja o objeto daquela ação. Então, relevância do direito significa que existe um mínimo de chance, uma razoabilidade mínima de que aquele jurisdicionado possa vir a ser vencedor no processo. E, de fato, essa relevância do direito, essa razoabilidade do direito é inferior à exigida na tutela antecipada. Por quê? Porque aqui na cautelar, mesmo que o juiz a defira, ele não está satisfazendo nenhuma tutela em favor do autor. Ele apenas está protegendo. Então, esse requisito é analisado com um critério muito menor em comparação à tutela antecipada. E concluindo a terceira parte de que pretendia tratar aqui com vocês, né? Que é o procedimento da tutela cautelar. A cautelar pode ser incidente ou pode ser antecedente. Ou seja, ela pode se dar no curso do processo ou ela pode se dar antes mesmo da própria fase de conhecimento. A tutela antecedente está regulamentada ali no 305 ao 310 do CPC. E significa que foi necessário propor uma ação cautelar antecedente antes mesmo da própria fase de conhecimento, pela simples razão de que não se poderia aguardar pela instauração do processo principal por uma questão de urgência. Eu vou dar um exemplo aqui, como da Boate Kiss. A imprensa noticiou na época que o incêndio ocorreu no sábado de madrugada e já no domingo ou segunda de manhã já foi proposta uma ação cautelar antecedente para bloquear todo o patrimônio da boate, dos seus sócios, eventualmente até dos músicos. Eu não tive acesso, mas foi o que foi notificado, foi noticiado na imprensa, de modo que o que se queria ali era bloquear o patrimônio para que ele satisfizesse uma futura execução. Então, antes mesmo da ação de indenização ser proposta, já foi demandada uma ação de natureza coletiva e também de natureza cautelar antecedente, com um único propósito de bloqueio desse patrimônio, e diante da urgência, exatamente para situações como essa, é que nós temos o 305 ao 310 do CPC, que você deve ler cuidadosamente. Por outro lado, pode haver uma cautelar no curso do processo. E então, nesse caso, não precisa de petição inicial, não há custas, de modo que, por exemplo, no curso de uma fase de conhecimento, ou mesmo até de uma tutela executiva, o demandante, diante de uma situação de urgência, de mera proteção do processo, pode requerer um bloqueio, o adiantamento de determinada prova numa fase de conhecimento, e então a outra parte vai ser intimada, no caso da incidente, e citada no caso da cautelar antecedente para o exercício do contraditório, e o juízo vai deferir ou não aquela medida que se quer alcançar. Naturalmente, também existe a tutela cautelar liminar, ou seja, sem ouvir a parte contrária, assim como acontece na antecipada, pode acontecer na cautelar, e, nesse caso, o exercício do contraditório vai acontecer em um segundo momento. Então, aqui a gente conclui esse vídeo a respeito de tutela cautelar, seus requisitos e breves notas a respeito do seu procedimento. Fique atento aqui ao canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, comente, se gostou, compartilhe e esteja aqui conosco nos próximos vídeos. É isso, pessoal. Um abraço.